Então é isso, agora a gente começa oficialmente. Sejam muito bem-vindas para essa Masterclass de Maria Madalena, onde a gente vai abordar alguns ensinamentos sobre essa mestra maravilhosa, essa guardiã desse tempo que a gente vive agora. É uma guardiã do feminino, guardiã de uma sabedoria, e ela também é uma mestra ascensionada. Então quer dizer que ela vive em um outro plano, que não é a terceira dimensão onde a gente vive, e ela e outros seres elevados, eles nos ajudam nesse lugar de fazer com que a nossa consciência se expanda e a gente consiga cada vez mais trabalhar nos grandes objetivos que a humanidade tem de se transformar, de aprender. Então, todos os estudos que eu fui trazendo, entendendo e desenvolvendo junto com a sabedoria de Maria Madalena culminam nessa masterclass. Então, fico muito honrada assim de ter a possibilidade de compartilhar com outras lobas buscadoras que estão nesse caminho, seja através do sagrado feminino, seja através do autoconhecimento, da espiritualidade, da forma que for, independente se tem religião ou se não tem religião. Aqui você não vai encontrar nenhum tipo de preconceito em relação a isso. A ideia é que a gente traga conceitos e ensinamentos que nos expandam e não que nos reprimam. Então, fica super aberto também para vocês trazerem as colocações de vocês, seja por escrito, seja levantando a mão para também fazer as perguntas ou compartilhar experiências, porque essa é uma sabedoria que se constrói no coletivo. Como existe muito mistério em relação a Maria Madalena, a gente nunca vai ter pontos completamente fechados de certeza absoluta em relação a muitas coisas. Então, quando a gente agrega esse conhecimento através de outras referências, outros pontos de vista, ele vai enriquecendo cada vez mais e a gente pode englobar e internalizar isso de diferentes formas, porque para cada pessoa vai chegar de uma forma diferente. E nessa masterclass também a ideia é trazer esses ensinamentos da mestra aliados à medicina do cacau, que é a medicina que ressoa com o meu coração e com vários outros corações aqui também, e que cada vez mais eu sinto a potência em compartilhar essa medicina para que a gente possa acessar as nossas emoções de lugares cada vez mais profundos e também elevados, para que a gente possa pegar a complexidade que é ser humano e a gente possa encarar os nossos desafios num estado cada vez maior de presença, de alegria, de pertencimento, de humanidade mesmo. Acho que resgatar esse conceito de humanidade. Então a ideia é a gente fazer um mergulho hoje nessa aula para cada vez mais poder entender esses conceitos do que essa grande mestra traz pra gente e também como a gente pode aplicar na nossa vida. Vou contar um pouquinho da vida dela para vocês entenderem. Vou contar um pouquinho sobre essa conexão de Maria Madalena com Jesus e Yeshua. Vou contar sobre a profecia que ela traz do feminino e esses ensinamentos aliados com aquilo que eu enxergo como o caminho, eu enxergo como algo que faz sentido. Então, muita coisa vem a partir dessa perspectiva própria dos meus estudos. É muito importante você sempre fazer um refinamento e absorver aquilo que para você faz sentido. Então, se tem algo que você sente que o seu coração fala que é um não, é um não. Respeita. E aquilo que você sente que traz uma abertura é um sim claro, é aquilo que você vai trazer para você e vai aplicar na sua vida, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso material para gente começar esse assunto tão maravilhoso. Vamos lá. Então, hoje vamos falar dessa grande mestra, Maria Madalena, e alguns dos seus principais ensinamentos. Existem muitos outros, existem vários desdobramentos, e muito desses estudos que eu fiz foram a partir de livros e materiais canalizados por outras pessoas que recebem não só Maria Madalena, mas outras entidades também, e que tem como uma grande missão nesse mundo trazer para a materialidade e expor essas palavras para ajudar mais pessoas, assim como eu e assim como vocês, que estão sedentos por uma conexão espiritual e que estão querendo também um caminho, né? Um caminho que faça sentido, um caminho que seja algo que não seja dogmático, ou seja, que não tenha arestas fechadas e que a gente possa manter cada vez mais esse conhecimento. A Cleide. Deixa eu receber uma mensagem falando que tem uma participante aqui que não tá ouvindo.
Cleide, eu acho que o seu áudio, ele não tá conectado. Você pode tentar entrar e sair de novo para ver se conecta? Vocês estão me ouvindo, né? Então, beleza. Vamos ver se ela consegue descobrir. Então, a grande pergunta que fica, né? Quem foi Maria Madalena? E a gente tem várias possíveis respostas para essa pergunta. E por que é tão importante resgatar a sua história? Acho que esse é um dos temas centrais da gente poder falar sobre ela. O porquê. Não só que ela vem como uma referência do feminino equilibrado, mas também quais são as coisas que ela traz através da fala, através desse conhecimento que a gente precisa mais do que nunca resgatar nesse momento. Se você cresceu numa casa, numa escola católica, você com certeza pegou em algum lugar que Maria Madalena era uma prostituta. Então a gente tem esse senso comum dentro da religião sobre esse papel dela como prostituta. E na verdade, isso está muito longe de ser. Isso foi uma sombra que foi colocada, tanto nela como representante do feminino, mas como no feminino como um todo. E a gente descobriu que, na verdade, ela era uma parceira espiritual e física também de Jesus, que a gente vai chamar de Yeshua. E Yeshua era o seu nome em hebraico. Então, quando a gente fala dos dois, a gente geralmente fala Maria Madalena e Yeshua. Por que usar Yeshua? Quando a gente usa Jesus, ele está muito atrelado ao catolicismo. E não necessariamente é a partir dessa visão católica que a gente vai trazer coisas, porque tem muitas coisas que a gente precisa desbancar a Igreja Católica para desmistificar o porquê que Maria Madalena não ganhou a sua relevância no papel da história. E muito disso é por causa da Igreja Católica, né? E os seus valores extremamente patriarcais. Aqui tem uma imagem muito bonita e durante as pesquisas eu fui descobrindo que tem vários vitrais como esse ao redor de vários lugares do mundo, na Europa principalmente, onde mostra eles como um casal, Maria Madalena e Yeshua. Então, além de serem um casal, ela também era discípula dele. Então, além de ser companheiro, ela também aprendia e ensinava. Mas ele era essa figura central, né? Um homem ensinando outros homens, extremamente elevado, extremamente cheio de sabedoria e conexão direta com Deus, com essa fonte primordial. E nessa imagem tão bonita, você vê que ela tá grávida. Então ainda tem também essa história do filho de Maria Madalena e Yeshua, que seria Santa Sara Kali. A gente não vai entrar nesse tema, mas vocês podem pesquisar depois para entender um pouquinho melhor. Então aqui a gente vai tentando captar um pouco desse mistério, dessa magia de Maria Madalena, que já começa no seu nome. Então, nessa cidade supostamente de onde ela veio, Magdala, existe essa torre. E o nome Magdala, ele significa elevada, magnífica, torre. Então tem muita gente que diz que, na verdade, essa cidade de Magdala nem existia na época que Madalena viveu, mas que era um nome iniciático dado a ela, aquela que vê, aquela que está acima e observa as coisas em outros pontos de vista. E o prefixo mag também vem dessa magia do portal, da entrada, que tem tudo a ver com o feminino também. Deixa eu só diminuir aqui para ver se eu consigo enxergar. E Magadala, a grande mãe. Então, quando eu penso sobre a espiritualidade, o primeiro arquétipo grande que vem para mim é a grande mãe, que seria vista como a terra, né, que provê para tudo e para todos, mas num sentido espiritual. Então, é claro que Madalena está conectada à grande mãe. E esse nome, que é um quebra-cabeça, ele tem esse significado muito bonito, que faz a junção de tudo isso, que seria Madalena, um portal mágico à grande mãe. Quando a gente fala dela, existem várias magias, então, a começar pelo seu próprio nome. E Maria também, Maria sendo essa grande representante de todas as mulheres. Maria era um nome muito comum nessa época, tanto que quando a gente vai estudar um pouco sobre as mulheres ao redor de Yeshua, você encontra Maria Madalena, Mãe Maria, irmã de
de Lázaro, que também era Maria. Então, só ali ao redor dele tinham três Marias. Então, como eu disse anteriormente, se você foi criada no catolicismo, você ouviu que Maria Madalena era prostituta. E há pouco tempo atrás, o Papa Francisco desmentiu e deu a relevância de Maria Madalena de volta à história. Mas depois de 2000 anos com essa imagem sendo distorcida, aí é ainda algo que a pessoa só vai descobrir se ela for pesquisar ou se ela estiver conectada com o catolicismo, o cristianismo de uma forma mais presente. Se não, o senso comum é esse, né? Maria Madalena era prostituta. Mas na verdade ela era uma apóstola e não qualquer, uma muito importante. E eu vou contar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. E essa visão dela como prostituta, ela cria essa dualidade feminina. Então, de um lado, você tem a mãe de Yeshua, Maria, uma virgem que pariu um ser iluminado. Então, você tem aqui a luz absoluta. Do outro lado, você tem Maria Madalena, a prostituta, aquela que é impura, é a sombra absoluta do feminino. E que foi resgatada então por Yeshua e que depois vira seguidora. Essa era a história do senso comum em relação a Maria Madalena, né? De que ele a salvou, tirou demônios da possessão que ela tinha. Isso pode ser visto de várias formas diferentes também. E que depois ela foi seguir seus caminhos numa eterna gratidão. Então, quando a igreja coloca a mulher nesses dois pontos dessa linha do feminino, são dois pontos inatingíveis, porque quer dizer que você é ou uma coisa ou outra. Então, esquece da complexidade e invalida tudo que existe no meio de tudo isso e também da junção da luz e sombra, porque ninguém é uma coisa só. Não tem como a mulher ser só a pureza e também não tem como ela ser só a sombra. Isso não faz parte da dualidade de ser humano, que na verdade é a junção de ambos. Então, quando você fala de arquétipos de Maria Madalena e você vai estudando sobre essas várias facetas que ela tem, a prostituta é uma faceta. É a prostituta sagrada, é a que através da sexualidade se conecta com o divino, que é algo que a gente também vai falar mais pra frente. Mas também como apóstola, como seguidora de Yeshua, como companheira espiritual. Então você vê aí que existem várias facetas diferentes só nessas duas personalidades dentro de Madalena e que a gente pode enxergar de várias formas, assim como é um espelho para nós mesmas, a nossa própria complexidade e visão diferente que a gente tem, dependendo do papel que a gente está interpretando com as pessoas que a gente está se relacionando. Então essa grande complexidade de ser mulher pode ser representada muito fielmente por Madalena. Então, a imagem de Maria Madalena como prostituta foi essa grande invenção do patriarcado para marginalizar a sua real importância e também a importância do feminino como uma forma geral. Então, colaborava com uma agenda da Igreja Católica de poder manter o poder entre os homens. Então, uma vez que eles tiram ela como personagem principal, centralizam essa força apenas em Yeshua, tirando essa polaridade que se unifica e se fortalece, eles fazem com que a mulher vá para a sombra. E a gente tá nesse lugar há 2000 anos, né? Então, mais do que nunca, ficou muito forte esse resgate. Então, qual um dos motivos dela ressurgir com tanta força é porque chegou esse momento da gente equilibrar a polaridade feminina e masculina. Porque não é só a mulher que sofre com isso, o homem também, com certeza. Todo lugar que tem um desequilíbrio atinge ambos os lados. Então, quando o homem tem essa sobrecarga de ser aquele que tem o poder, aquele que sempre precisa subjugar o outro, ele começa também a adoecer de várias formas. E a gente vive numa sociedade que tem esses valores e, consequentemente, homens adoecidos e mulheres adoecidas, e todo mundo exaurido dessa disputa e desse desequilíbrio geral. E olha só que interessante. Além de difamar a imagem da mulher, né, de tirar a sua importância, também tinha difamação das palavras em relação ao feminino. Então, mulheres que eram guardiãs da sabedoria do útero, muitas chamadas de bruxa, putas, prostitutas sagradas. Existem histórias muito interessantes assim sobre várias formas de espiritualidade, onde existiam aquelas guardiãs da sexualidade feminina que trabalhavam para a espiritualidade, que é esse conceito de prostitutas sagradas.
O desafio é que quando a gente usa a palavra prostituta, ela já vem com tanto. Ela já vem com uma densidade tão grande, ela já vem com um preconceito de várias coisas tão internas, que é muito difícil você conseguir entender prostituta e sagrada na mesma palavra. Mas eram mulheres que se conectavam com a sexualidade, eram sacerdotisas, e através dessa conexão sexual, elas atingiam a conexão com o divino. E outra coisa muito interessante é que antigamente, nessa região do Oriente Médio, existia uma deusa, que era a deusa da lua, que era chamada de Sin. E no inglês, quando a gente pega a palavra Sin, ela significa pecadora. Então, assim como essa palavra, outras também foram perdendo o seu sentido primordial, que existiam antigamente, e elas foram sendo distorcidas sempre no feminino, usando essa conotação de algo enfraquecido, algo impuro, algo distorcido, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa relação com o nosso sangue, com o nosso útero, com a nossa menstruação. E você vai vendo que ao longo da sua história, provavelmente, pelo menos a minha foi assim, essa visão do sangue como algo impuro, né? Que vem muito relacionado através das religiões também. Então, o quanto a gente precisa rever a nossa relação para poder honrar a divindade daquele sangue, o quanto a gente precisa tirar os nossos dogmas internos e todos esses preconceitos que a gente tem para poder se relacionar com o nosso próprio sangue de uma forma mais natural. Então imagina isso sendo fortificado ao longo de milhares de anos e em várias culturas diferentes. Então você vai entendendo que essa distorção do feminino, ela foi uma construção social, geográfica, muito expandida e muito profunda. Então vai desde os panteões das religiões e da espiritualidade, né? Você vê aqui da deusa Lua, quanto da coisa da mulher mesmo como propriedade, como sendo pertencente a outra pessoa, como não tendo vontade própria, como sendo um ser inferior ao masculino. E a igreja ela tem um papel muito grande nesse processo, nesse acontecimento com o feminino. E Maria Madalena, então, sendo esse símbolo em relação a todo esse papel da mulher que foi retirado e que hoje volta cada vez mais na sua potência, na sua presença. E agora eu trago uma curiosidade, né? Então, se ela não era prostituta, como a gente acha que ela é prostituta e como isso virou o senso comum? E aí a gente descobre, claro, que foi um homem que colocou ela nesse papel, Papa Gregório I. No ano de 591, ele fez algumas alegações que ele juntava passagens diferentes da Bíblia e constatava por ele mesmo que aquelas passagens elas diziam respeito a Maria Madalena, que eram passagens sobre mulheres que não tinham nome, desconhecidas na Bíblia. Então, uma que Yeshua salva ela de ser apedrejada em praça pública porque ela era uma prostituta e que depois ela vira seguidora. Então, ele fala: essa mulher sem nome era Maria Madalena. E eu acho que tem uma ou outra passagem que ele também faz isso e transforma, tipo, a partir desses fatos distorcidos, agora a gente sabe que todas essas mulheres são a mesma mulher, que é Maria Madalena. E a partir de então, 591, são 1500 anos, essa imagem dela fica manchada a partir dessa distorção. E aí eu trouxe essa palavra bem grande, mas que faz muito sentido, assim, que é a misoginia estrutural. Então a gente vai colocando preconceito com a mulher de uma forma estrutural em vários lugares da sociedade. E que é a forma de legitimar o controle. Então, as mulheres, elas não conseguem... Seria assim, esse pensamento patriarcal, né? Elas não pensam, elas não estudam, elas não têm conhecimento, elas não têm voz, elas são inferiores. Então a gente tem toda a legitimação para manter o controle sobre as mulheres. Então a gente domina, a gente tem o crime em relação a elas, né? Então a gente vai vendo depois como foi forte isso de dizimarem as mulheres. Eu coloquei até aqui a imagem, né? Como bruxas, que na verdade eram mulheres de conexão com a terra, mulheres que tinham conhecimento das plantas, mulheres que eram parteiras. E tudo isso de uma forma que a gente não pudesse ameaçar esse poder do masculino, desse masculino distorcido, né? E aí, nesses estudos também eu descobri alguns dados que eles são muito assustadores. Quando a gente estuda sobre a Inquisição, na escola principalmente, a gente ouve que foi um período curto que aconteceu. Mas depois eu fui descobrindo que, na verdade, a Inquisição durou 550 anos.
Tem muita coisa que não foi escrita, tem muita coisa que foi destruída para tirar essa mancha negra de sangue da igreja, mas a verdade é que foi muito brutal e foi estrutural de ir dizimando as mulheres com sabedorias que poderiam tirar esse poder do masculino. Então, 85% das pessoas perseguidas eram mulheres, parteiras, curandeiras, sacerdotisas, mulheres como nós. Que se a gente vivesse nessa época, a gente também ia pra fogueira. Então aqui a gente consegue se relacionar muito forte com essa dor do feminino, né? De que se você tem uma conexão com a grande mãe, a chance de você ir pra fogueira é muito grande. Tem até um filme que eu assisti no Netflix, é um filme antigo, eu não vou lembrar o nome agora, mas conta sobre algumas meninas bem novas, 14, 15 anos, que viviam na sua vila e que elas dançavam durante a mudança de estações, elas dançavam na fogueira, elas iam pra floresta, e aí vêm os inquisidores e colocam esse estigma de que essas mulheres são bruxas, que na verdade são crianças, são adolescentes, né? E elas começam a encarnar esse papel de que sim, elas são, mesmo elas não sendo, porque a verdade é que elas eram apenas, elas viviam apenas a cultura local, que é a cultura de conexão com a natureza, né? Algo que foi se perdendo e que ficou cada vez mais perigoso você se manter conectado com as estações e com essa sabedoria. Milhões de mulheres foram mortas na fogueira. E a gente tá falando de milhões. A gente tá falando num momento onde a população era muito menor do que agora, e mesmo assim milhões de mulheres foram pra fogueira. E muitas não foram, elas foram encarceradas como já culpadas, porque não existia um julgamento, não existia uma justiça, né? Uma vez que a igreja falava que era aquilo, era aquilo. Outras morreram encarceradas com fome, ou que foram exiladas da sociedade e elas não tinham a quem recorrer e não tinham o que fazer. Então elas ficavam sem os meios de poder sobreviver também, porque precisavam, geralmente na estrutura, um homem na família para poder prover para elas. Muitas foram mortas por estupro, por violências que é até difícil a gente nomear. Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente resgatar essa sombra para entender que tudo isso que a gente luta hoje em dia, no sagrado feminino, no retorno do feminino, ele tem um porquê de acontecer, né? Que não é um mimimi, é algo que vem e que tem essa marca histórica, assim como o nazismo teve na Alemanha e que depois trouxe um monte de revolução para o pensamento, a gente tem no sagrado feminino a Inquisição e essa violência estrutural com as mulheres. Ah, antes de eu passar aqui, tem uma coisa muito interessante, assim. Muitas das mulheres, uma vez que ou elas eram taxadas de bruxa, ou as famílias eram retiradas das suas casas, porque a igreja, ela dominava o poder e o dinheiro, né? Então, eles pegavam muitas propriedades, eles tiravam muitas pessoas das suas casas, e mulheres que eram taxadas como bruxas, elas eram, então, encarceradas, e essas propriedades, elas iam para quem? Para a igreja. E olha só que interessante, muitas dessas mulheres, se elas fugiam ou se elas conseguiam não, né, irem para a fogueira, elas não tinham meio de sobreviverem sem estar atreladas a um homem, companheiro, um irmão mais velho, alguém da família masculino. E daí, o que que elas faziam? Elas iam para as florestas e tinham que tirar a sua sobrevivência a partir da natureza. E isso criou a lenda das bruxas, que são aquelas que vivem então fora das cidades. E era a única forma delas manterem a sua sobrevivência. Então, além deles criarem esse peso tão grande da mulher ter essa sabedoria, eles também, consequentemente, criaram um conceito de bruxa a partir disso. Então, é bem interessante trazer essa parte também. E aí, grande parte desse preconceito estrutural, ele começa a partir do mito de Adão e Eva. Então, assim, quem era Eva? Eva foi criada a partir da costela de Adão, então ela nem era um ser completo, né? Era um ser que veio a partir de um homem e que foi quem recebeu da serpente a maçã da árvore de que eles não poderiam comer. Então, no jardim do Éden, Deus falou: vocês podem aproveitar tudo, mas desse fruto dessa árvore vocês não podem comer. O que é uma grande pegadinha, né? Porque era a árvore do conhecimento e em algum momento o ser humano, na sua curiosidade, ele iria pegar. Ele tem essa sede do saber. E quem recebeu esse fardo histórico, mitológico, foi Eva. Então ela virou o símbolo do pecado original.
e que é uma grande base da igreja, principalmente em versões católicas mais restritas, de que a gente é pecador só de nascer, principalmente a mulher. É como se todas as mulheres tivessem que pagar a partir desse primeiro ato de Eva de ter pegado a maçã e de ter comido e de ter também dado para Adão. Então aí você já entende assim muito dessa distorção dessa mensagem e como isso até hoje a gente tem em algum nível, seja um nível histórico, seja um nível de DNA, seja um nível dentro da sua linhagem de mulheres, esse, essa distorção de valor de que a gente é pecador, de que a gente tem algo para pagar, que a gente merece sofrer. Então isso é uma coisa para a gente sempre olhar para dentro da gente, ver o quanto que isso ressoa e o quanto a gente precisa deixar isso sair para não ficar reproduzindo essa história e depois passar para as próximas gerações. E uma das maiores potências que a igreja tirou da gente foi a sexualidade. Então, quando você fala desse pecado original, você também atrela esse pecado à sexualidade, né? Como a sexualidade como algo sujo, como se os seres humanos eles não pudessem se conectar de uma forma profunda, a não ser que fosse para a procriação. O que criou, eu vejo como um dos maiores tabus da sociedade como um todo, é a sexualidade. E esse é um dos grandes temas que Maria Madalena traz pra gente, o resgate dessa sexualidade. E você vai entendendo no contexto histórico como isso é interessante, porque bem antigamente, antes do patriarcado, a linhagem dos filhos, ele vinha das mulheres. Porque se via as mulheres ficando grávidas, você sabia quem era a mãe da criança, mas você não sabia quem era o pai. Os pais, na verdade, antigamente eles nem sabiam qual era o papel deles na criação de outro ser humano. Parecia que tudo vinha da mãe. Então a mãe, essa representante da grande mãe, da terra que provê tudo, criava esses filhos e essa linhagem era matrilinear, que chama, então vinha a partir da mãe. Então você sabia quem era a mãe, quem era a avó, quem eram as filhas, e os homens, eles tinham o seu papel ali para outras coisas, né? Mas que na paternidade não existia, não era claro. E quando veio esse conceito de propriedade, veio esse conceito de patriarcado, isso se transformou. Então, o homem começou a ser aquele que tem a força, aquele que tem o poder de manter uma propriedade, consequentemente, tem filhos para poder cuidar dessas propriedades e seguir esse domínio, né? Então, em termos físicos, mas também em termos do grande todo, assim, e que só os homens teriam a possibilidade de passar esses dinheiros, essas terras e esses poderes para os seus filhos. O que fizeram com que a mulher estruturalmente ela fosse retirada completamente. Então, por mais que ela quisesse romper com aquilo, ela não tinha os meios para poder sobreviver e para poder criar sua própria família sem ser nesses valores patriarcais distorcidos. Então, aqui embaixo conta aquilo que eu falei, né? Quando o marido e filhos morriam, se refugiavam, as mulheres tinham seus bens confiscados pela igreja e elas tinham que se refugiar na floresta e viver então em simbiose com a floresta, iniciando esse mito das bruxas. E todo esse grande apanhado que eu tô fazendo em termos históricos, ele vai nos ajudar a entender por que a mensagem de Maria Madalena é tão importante e a gente vai entendendo que não é do nada que esse retorno vem. Então a gente precisa entender o porquê que a nossa luta existe e para isso a gente vai fazendo esses apanhados históricos e mitológicos também, essas distorções todas sociais, para depois poder trazer a mensagem da mestra e como a gente aplica isso para nossa vida. Então fica comigo aí. E assim, o patriarcado foi se fortalecendo, né? A mulher foi cada vez virando um ser inferior. Ela perde o poder, que seria o poder da criação da vida. E hoje eu acho que é uma das grandes coisas que a gente precisa resgatar, porque por mais que você decida não ter filho, e tá tudo bem, você tem o poder divino de criar uma vida. E o único ser que tem isso é uma mulher. Todos vieram de uma mulher. E isso ser banal hoje em dia é algo que a gente precisa romper e precisa resgatar essa grande conexão divina mesmo, da mulher poder criar a vida. Eu tenho uma filha, vocês viram, né? Então, assim, engravidar e você saber que você tá gerando um ser que sai perfeito e depois pare aquele ser é a coisa mais louca da face da Terra. Então, acho que a gente tem que deixar de naturalizar algo e ver, na verdade, o quão perfeito, sagrado e divino é
a gente poder gerar vida. Então, de novo, volta essa importância de que mulher, ela é um ser sagrado mesmo, que a gente precisa se olhar assim e olhar para as nossas irmãs assim também. Então, o patriarcado ele faz o oposto, né? Tira essa divindade da criação da vida, como é algo sujo, porque vem a partir da sexualidade. A mulher é dependente, ela não trabalha, ela não tem voz na sociedade, ela não vota, ela não pode nem sair de casa se não for acompanhada. Ela é uma propriedade e até hoje existem vários países que tratam as mulheres, né? Então a gente vê vários países muçulmanos, principalmente, onde a mulher ela sai da casa do pai para a casa do marido e ela é uma propriedade, né? Tem os casamentos arranjados, na Índia assim até hoje, tem os dotes, tudo isso que a gente vê que parece uma coisa muito antiga é extremamente atual, acontece muito no mundo. Vamos relembrar isso também, tá? Então, que todos os direitos que a gente tem, eles não são direitos para todas, eles são direitos para algumas. E a gente tem o privilégio de vivenciar isso e poder falar sobre isso abertamente. E a mulher não tem voz. Então, assim, esse é um tema muito interessante para ser aprofundado, né? O porquê resgatar a nossa voz, o porquê resgatar a gente ser vista, a gente ser olhada, a gente colocar nossas ideias no mundo, porque a gente vai rompendo isso que é extremamente longo na história do feminino, da mulher não ter voz, de ter sido retirada a possibilidade dela se colocar, dela pertencer e dela espalhar a sua sabedoria através da voz. Então as mulheres se reuniam na tenda vermelha, que eram as tendas onde aconteciam tanto o momento da mulher sangrar, quanto os partos, os pós-partos, esses momentos de passagem das mulheres, e era onde elas podiam compartilhar as histórias entre umas e outras. Era ali naquele momento que a voz da mulher, ela ganhava o seu corpo e o seu som. Então, esse é um dos outros motivos que a gente precisa resgatar também esses momentos das mulheres se unirem, das mulheres conversarem, das mulheres poderem partilhar suas angústias, suas conquistas, suas dores, seus desafios. Então agora a gente volta para entender a potência de Maria Madalena, que na verdade ela não era apenas uma apóstola. Ela ganhou esse grande título que é a apóstola dos apóstolos, ou seja, ela era a cabeça, ela era quem ia continuar a mensagem uma vez que Eixo já não estivesse aqui. Porque eles sabiam, ambos sabiam que ele não ia ficar, que ele ia ter um tempo muito curto para poder trazer a mensagem dele, para poder ensinar para outras pessoas e inclusive os apóstolos que iam continuar a sua mensagem. E Maria Madalena então ficou incumbida de ser a próxima dessa linhagem. E ela era uma visionária e transmissora dessa mensagem divina. Então, uma grande professora. E aqui eu coloquei algumas coisas bem interessantes, assim, que Yeshua a chamava de a mulher que sabia de tudo. E existe esse arquétipo de uma deusa, que é a deusa Sofia. Seria uma consciência crística, uma consciência de Sofia, que ela acessa o conhecimento universal. Então, Maria Madalena, ela acessava esse conhecimento universal e ela trazia para conseguir transmitir de uma forma que as pessoas pudessem entender. E se acreditava então que ela era uma encarnação dessa deusa Sofia, a deusa da sabedoria. E depois que Yeshua se foi, ela continua ensinando durante 30 anos. Ela fugiu do Oriente Médio, foi para a Europa, França, Inglaterra, e ela continuou propagando a mensagem daquilo que ela acreditava, que era essa conexão divina, que são coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E além disso, ela traz um legado das mulheres, do feminino, que ela, quando criança e adolescente, ela foi iniciada em várias escolas de mistérios. E uma delas é a escola de Isis, no Egito, onde ela recebeu muitos ensinamentos e ela faz parte dessa linhagem das rosas, né? Então ela era uma sacerdotisa de Isis e foi deixado no seu legado da Irmandade das Rosas muito dessa sabedoria e muito desse feminino como a mensagem principal daquilo que ela vem trazer. Então, ela seria a grande representante de um feminino equilibrado, estruturado, balanceado no seu yin e yang. Maria Madalena deixou uma única coisa escrita, que é o Gospel de Maria Madalena, que pode ser chamado também de apócrifo. Esse Gospel foi escrito no ano 2, mas assim como outros textos, vamos fazer assim, ó. Imagina, o cristianismo está surgindo, mas ele existe várias linhagens diferentes do que quer dizer ser cristão.
Então, quando o Império Romano decide ter uma religião que vai unificar, eles decidem que eles vão ser católicos. Só que para isso acontecer, eles precisam de uma igreja que unifique os ensinamentos de uma forma que eles possam saber exatamente aquilo que faz parte e aquilo que não faz parte. E para isso acontecer, eles precisavam podar tudo aquilo que não estava alinhada com aquele pensamento que esse poder romano queria. E é claro que o gospel de Maria Madalena, ele cai nesse lugar, assim como outros, de que ele não ia fazer parte. E o que que eles querem? Eles querem dizimar, eles querem queimar todas essas escrituras sagradas de pessoas como Maria, por exemplo, que estavam perto de Yeshua e que pegam ensinamentos em primeira mão de Yeshua, e eles falam, isso aqui não vai fazer parte, e eles pedem para que os escrivãos, que eram geralmente os clérigos, né, os monges, eles queimem esses textos. E o que que eles fazem? Eles escondem, eles colocam em arcas e eles escondem. E isso é achado muito tempo depois. Então, assim, o de Maria Madalena, junto com outros textos, foi achado em 1896 e ele só foi divulgado depois de passar de mãos em mãos em 1945. Então, é muito recente, num contexto histórico, que a gente descobre várias mensagens. Então, como eu falei, não só a dela, mas outras mensagens que mostram que os ensinamentos de Yeshua, eles não foram deturpados, assim como a igreja coloca. Eles não são dogmáticos, eles não são fechados, eles são realmente de uma conexão superior, uma conexão divina, e algo que empodera todos os seres humanos a poderem acessar sem uma entidade do meio, que seria a igreja. Então, o que Yeshua ensina é que você tem um acesso direto ao reino de Deus. Então, que você não precisa de alguém que fale latim e que seja um intermediário entre esses dois mundos. E é por isso que ele foi dizimado, né? Por isso que ele foi sacrificado. Porque ele trazia conceitos que eram tão contra o status quo que não tinha como ele manter a sua vida. E apenas metade desse apócrifo ele foi resgatado. Então ele era para ter 16 páginas, mas a gente tem algumas e daí algumas no meio faltando, então a gente tem algumas dessas escrituras e é muito interessante ler. Existe um estudioso francês que o nome dele é Yves Leloup e ele traz um livro onde ele traz esses pedacinhos e ele vai fazendo grandes divagações estudiosas em cima daquilo para tentar entender o que que ela quer dizer. Porque assim como Yeshua trazia muitos dos seus ensinamentos codificados, então ele não trazia as coisas de um jeito claro, né? Ele trazia muito através de fábulas, através de palavras que tivessem várias interpretações. O Gospel de Maria Madalena, ele traz pensamentos metafísicos, ou seja, traz muitas conexões com a espiritualidade e formas que não são tão claras das pessoas entenderem, principalmente na época na qual ela viveu e na qual ela lançou esse apócrifo dela, né? Então você vai entendendo, lendo isso, as próprias palavras dela, como ela tinha uma sabedoria que era extremamente sutil e muito difícil de ser entendida. O que acarretou num grande preconceito com os outros. Com os outros. Qual é a palavra? Aqueles que também andavam com Yeshua. Os outros que estudavam com ela. Então, assim, parte no texto diz que ela conta pra eles que depois dele ter sido crucificado, ela tá lá junto a ele numa caverna com o corpo dele e ele, quando ele ressurge, ele renasce, é pra ela que ele se apresenta. E ele fala pra ela, né, volte e conte tudo isso que aconteceu e que eu estou me elevando. Então, a partir daquele momento, ele deixa o corpo físico e ele vai virar uma entidade superior, né, um mestre ascensionado. E quando ela volta para contar para as outras pessoas, eles não acreditam nela. Eles acham que o mestre não se apresentaria para uma mulher. Então você vê que aí já tem um grande preconceito acontecendo, né? Porque você tá numa sociedade judaica extremamente preconceituosa com as mulheres, e Yeshua era aquele que tinha mulheres e homens ao seu redor e ele tratava todos como iguais. Mas não quer dizer que os seus seguidores e eles pensassem da mesma forma. Então ali eles tiram o crédito dela, de todas as coisas que ela diz, e também dela trazer mensagens
que apenas Yeshua tinha passado para ela. E gera todo um ciúmes entre os seguidores. Então é muito interessante, assim, que você vai lendo isso escrito por ela e a dor que aquilo causa de eles não acreditarem nas palavras dela, aquela na qual ele tanto amava, Yeshua, e deixou toda uma sabedoria, né? Então, nesse gospel, ela fala muito sobre a luz que existe em todos nós e a nossa jornada de resgatá-la. Então, da gente olhar para essas sombras e da gente poder cada vez mais acessar esse amor, essa luz, essa conexão com o divino, com Deus e a deusa que existe em todos nós. E no centro das suas lições tá o coração. E a importância de reclamar o espírito mãe para balancear o mundo novamente. Então, o espírito mãe, ele seria a grande mãe, seria essa força feminina que vai balancear com esse Deus Pai que já existe, que já é presente, já tem uma crença muito grande. Então, não seria assim apagar Deus, seria trazer a deusa para equilibrar com Deus e vir através dessa potência do coração, que tem tudo a ver com o cacau. Por que os seus ensinamentos foram escondidos? Dá para ter várias respostas, e a partir de tudo isso que eu já falei, com certeza vocês já podem imaginar, né? O porquê que esses ensinamentos foram escondidos, mas tem muito a ver em rejeitar esse pensamento patriarcal e mostrar que existia algo além desse pensamento, que era já extremamente presente. Então, nesse momento que eles viveram, século I, século II, século III, onde eles estavam trazendo esses ensinamentos para outras pessoas. E a sua sabedoria, ela traz principalmente o amor como base. Então você pensa, igreja, governos, o que que eles usam como base da estrutura da sociedade? Eles usam o medo. E o amor seria o polo oposto. Então, quando eles trazem os ensinamentos baseados no amor, na compaixão e na conexão das dualidades, ou seja, homem e mulher, feminino e masculino, yin e yang, para a gente prosperar e chegar na próxima etapa, isso põe em risco esse poder da igreja e também do masculino deturpado, né? E ela era amada por Yeshua como igual. E isso cria essa ruptura entre os seus seguidores de verem que ela tinha uma conexão especial com ele. E todos queriam ser o favorito. Todos queriam que ele deixasse o legado para eles. Então tem uma disputa de ego muito grande. Então imagina um homem que já se acha superior a uma mulher receber essa mulher falando que Yeshua ressuscitou para ela, e é para ela que ele trouxe vários ensinamentos, e é ela que vai dar continuidade a essa linhagem. Como isso mexeu ali naquele centro de ebulição. Então, né, isso que eu falei, essa verdade que ela trouxe, que vinha sempre do coração, ela gerou uma discórdia gigante entre os discípulos que não queriam que ela fosse a sucessora de Cristo. Eles não entendiam que aquilo poderia ser possível. E essa mensagem dessa conexão entre os dois, que era profunda e que ela não era óbvia também, mas ao mesmo tempo eles sabiam que existia essa conexão. Então, a igreja, do jeito que ela foi baseada muito em cima de, acho que quatro evangelhos, quatro escrituras principais. E a grande maioria deles, eles têm essa visão de que Maria Madalena, né, ela não merecia ter a sua voz ouvida. Já tinham outros que entendiam essa conexão com eles e acreditavam naquilo que ela trazia. Por isso o motivo também dela ter que fugir, porque a vida dela também estava em risco e ela não tinha esse amparo com os discípulos de sim, a gente acredita em você, a gente acredita que Yeshua te escolheu e a gente vai deixar como sucessora e visionária dessa grande mensagem e dessa consciência crística. Agora a gente vai entrar num tema que eu gosto muito, que é a conexão em termos divinos de Maria Madalena e Yeshua. Eles representavam a união sagrada. A palavra disso em grego é hierogamos. E seria uma conexão entre duas polaridades que são equilibradas em si e quando elas se conectam, elas criam a unidade perfeita. Quando a gente fala sobre isso, a gente traz em um nível bem espiritual mesmo, imaginando, por exemplo, a criação do mundo. No que eu acredito seria a grande fonte, é o uno, né? Não dividida, é uma única coisa só. E para essa grande fonte, para esse Deus, Pai e Mãe se experienciar, ele se dividiu em dois.
E aqui a gente tem pai e mãe, feminino e masculino, que vai cada vez mais se multiplicando até chegar a filho e filha, e assim ir criando toda a experiência dual do jeito que a gente tem. E Maria Madalena e Yeshua seria então essa primeira divisão de Deus entre feminino e masculino num equilíbrio perfeito. E nessa conexão que a gente pode também olhar de outras formas, como por exemplo o ego e a alma, quando os dois eles estão atrelados em não uma disputa, mas uma parceria, né? Que seria tipo um ser elevado, ele está em parceria com o seu ego e com a sua alma, entre a matéria e o espírito. Quando a gente está com os nossos chakras todos equilibrados, não tem uma divisão e uma disputa do que é mais importante, mas na verdade entendendo que tudo é importante, que você precisa de um equilíbrio entre todos, isso também seria um hierogamos dentro do nosso corpo. Então a gente pode pensar em várias outras formas de entender essa união sagrada. E eles seriam esse grande simbolismo porque são pessoas que existiram, que tiveram um grande poder e um grande impacto na sociedade que a gente tem até hoje. Então fica muito fácil da gente entender esse conceito e também de observar essa união como algo sagrado e algo também atingível. Não é porque eram dois seres extremamente desenvoltos e também muito iluminados que a gente também não possa chegar nesse lugar. Então acaba vindo como um grande estímulo de um lugar para a gente também chegar. Tanto através da unificação das nossas polaridades internas, feminino e masculino, então o casamento sagrado dentro de cada uma de nós, como nas nossas relações, né? Encontrando companheiros e companheiras que também estejam na busca desse equilíbrio das polaridades, para a gente poder cada vez mais chegar num lugar de estar adentrando esse campo do balanceamento, da união, que nunca vai ser perfeita, porque a gente está em constante movimento, mas vai ser o mais próximo possível de uma união que não tem disputa. Essa é uma grande palavra quando a gente pensa em erogamos. Não é de dominação, que é como a nossa sociedade ela é estruturada, mas é de união, que através dessa união sagrada, dessa sexualidade sagrada, a gente pode se conectar com uma coisa maior do que nós mesmos, o divino, essa fonte universal que na verdade é o amor universal, de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos. Então essa imagem aqui ela mostra muito isso, né? Essa conexão do feminino e masculino interno dentro de cada um, conectado com o feminino e masculino externo, então com o outro, e como uma porta de entrada para a iluminação. Então, essa era a grande medicina de Maria Madalena Yeshua e que traz muito nos ensinamentos canalizados de Maria Madalena quando ela fala sobre sexualidade, que a gente precisa resgatar nossa sexualidade nesse termo de união e não de dominação, e que através da sexualidade a gente pode se conectar com o divino. Então, olha como isso faz cair, faz ruir estruturas muito antigas sobre a sexualidade como algo não permitido, como algo sujo, como algo que é o grande tabu que a gente vive, que a gente precisa se olhar. Olha quantas distorções em relação à sexualidade existem, ao pornô, as coisas cada vez mais violentas, né? A gente vai adentrando os mundos e vai vendo como as coisas elas estão cada vez mais surreais assim no tema sexualidade. E quando a gente volta para essa parte de conexão maior, em conexão com o todo, você vê que existe um novo modelo que a gente pode trazer, instaurar e se inspirar. Então isso para mim é muito inspirador. Não quer dizer que a gente vai virar uma chave e a gente vai começar só a se conectar a partir do casamento divino, do hierogamos, mas quer dizer que a gente entende que existe um novo paradigma. E isso nos ajuda a cada vez mais prosperar em prol desse lugar. E essa grande conexão entre feminino e masculino e a criação da Terra, ela pode ser vista através de uma imagem, de uma geometria, que é o Vesica Piscis. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, vocês já viram essa imagem, mas essa imagem aqui, ela representa aquilo que eu falei. Seria o Du, né? Então, de Deus, uma única unidade, virou dois, e nessa conexão do dois acontece toda a alquimia interna para ir gerando novas vidas. E ali você vê até o formato de uma ione, que seria a ione universal, aquela que pariu toda a vida. E essa conexão desses dois círculos seria então Maria Madalena e Yeshua.
o uno que se transforma em duo para poder se experienciar. Porque quando Deus é uma única unidade, ele não sente, ele não tem emoção, ele não tem dualidade. Por que que a gente é tão especial como ser humano? E esse também é o nosso maior desafio, porque a gente sente a dualidade, a gente sente a alegria e a tristeza, a gente sente frio e calor, a gente sente todas essas dualidades e é assim que a gente se experiencia e que Deus se experiencia através da nossa própria experiência. E esse grande arquétipo de Maria Madalena e Yeshua é uma história que está sendo revivida e que foi vista em outras mitologias que também são baseadas em seres que existiram. Então ali a gente vê a imagem de Ísis e Osíris no Antigo Egito, tem Inanna e Dumuzi, Vênus e Adonis, Astarte e Baal, Ishtar e Tamuz. Esses são algumas das referências que a gente encontra até hoje para tentar entender essa união entre feminino e masculino de uma potência tão grande que eles geram uma grande transformação ao redor dos lugares que eles estiveram. E quais seriam as grandes lições de Maria Madalena, então, aliadas ao cacau? Então, depois desse grande apanhado, a gente pode trazer três lições principais que a gente casa perfeitamente com o cacau e para a aplicabilidade da nossa vida. Maria Madalena enxerga esses três pontos como energias femininas, que existem tanto em homens e mulheres, que a gente precisa novamente enaltecer. Então a gente precisa fortificar. E a partir desses três polos, a gente poderia ir para a próxima etapa e entender coisas mais profundas. Mas eles seriam, assim, nível um para a gente como ser humano. E o primeiro ponto seriam as nossas emoções. Lembra que eu falei que no apócrifo dela ela falava sobre o coração, né? O coração sendo essa porta de entrada, tanto da espiritualidade quanto pra gente mesmo. Então a emoção ela entra nesse ponto da gente voltar a sentir. Quando você começa a observar o que está acontecendo na sociedade hoje, né? A gente está cada vez mais doente, cada vez mais gordo, cada vez mais distorcido em vários aspectos, porque a gente está tentando fugir desse lugar das emoções. Então, como a gente pode fazer para retornar e é um grande desafio, porque sentir, como a gente vive no 3D, a gente sente a dualidade. A gente sente muita tristeza para poder sentir muita alegria. A gente sente muito medo para poder sentir muito amor. Então, é duro se abrir para sentir a densidade, mas também acessar a luz. Quando a gente mantém esse estado de neutralidade, tipo, não vou ficar muito feliz porque vai que essa felicidade acaba logo, você também não vai sentir muita tristeza porque você vai se distanciar daqueles sentimentos, mas você também não consegue acessar as alegrias opostas àquilo. E aí o cacau, ele vem como a ferramenta certa, a medicina, para que a gente consiga abrir o nosso coração para sentir esse leque de emoções que são possíveis dentro da nossa experiência como ser humano aqui e agora. Então seria uma forma da gente trazer para a materialidade algo que está acontecendo e que a gente pode ter algo palpável que a gente vai sentir no nosso corpo e que vai nos ajudar. Então, se você já consagrou cacau alguma vez, e se você não consagrou, eu vou te explicar mais ou menos como que funciona. Ele acelera os nossos batimentos cardíacos e ele mexe com a bioquímica, a neuroquímica do nosso cérebro também. Então, traz um estado de euforia, de alegria, de pertencimento, de criatividade. E tudo isso faz com que as nossas emoções elas venham um pouco mais para a superfície. E quanto mais você vai fazendo esse trabalho com o cacau e com o seu autoconhecimento, cada vez você vai acessando camadas mais profundas desse lugar. Então, o cacau seria essa grande possibilidade da gente adentrar esse campo e cada vez que você dá um passinho adiante, você enxerga que tem mais um pouquinho que você pode ir e você vai se desvendando nesse ser extremamente complexo, no seu mundo das emoções. Mais do que nunca a gente está precisando dessa medicina. Então, Maria Madalena explica a possibilidade disso e o cacau ele vem como uma forma prática da gente poder experienciar isso. Existem outras formas da gente conectar com as nossas emoções? Inúmeras, né? Existem inúmeras formas. Essa é uma forma que nos ajuda a relembrar que essa é a nossa grande lição e a possibilidade desse momento. Então, se você está buscando crescer como pessoa,
Você precisa lidar com as emoções que estão guardadas aí dentro. Você precisa lidar com os seus medos, com os seus traumas, com aquelas coisas que você resolveu não lidar e guardou lá no fundinho, para que você possa também sentir grandes alegrias, grandes amores, sentir essa vontade de viver, de novo resgatar. E que eu vejo que essa vida adulta, cotidiana, massacrante de responsabilidades, muitas vezes vai tirando isso da gente. E pra gente não sentir a dor de muitas vezes ter deixado várias alegrias para trás, ou talvez estar vivendo uma vida que não seja a sua vida mais autêntica que você gostaria, você joga isso pro fundo. E a consequência disso é enorme, né? Então a gente começa a ter patologias mentais, depressão, ansiedade, ataques de pânico, desconexão com o nosso corpo, a gente compensa na comida, a gente fica cada vez mais preguiçoso e a gente começa a ter doenças físicas também, né? O corpo ele vai trazendo cada vez mais para a superfície para falar. Precisa ser visto, isso precisa ser olhado, você precisa sentir essas emoções, você precisa falar com elas, você precisa dar abertura para elas. Então, pra gente não deixar a coisa chegar no fundo do poço, ou pra gente se resgatar se a gente já tá no fundo do poço, essa primeira grande lição, ela vem como um grande alerta e um convite. Que existem várias formas da gente sentir as nossas emoções, mas não existe caminho ao redor disso. É algo que precisa ser visto e sentido, mais do que tudo. Acho que essa grande palavra, né? E que tem muito a ver com o feminino. Sentir. Como a gente resgata o nosso sentir, as nossas sensações, a nossa sensibilidade. Você vê que o prefixo é todo o mesmo, né? Então volta para esse lugar de habitar o seu coração. A segunda grande lição seria a gente habitar o nosso corpo. Então, como eu falei, a gente vai criando essas distorções e a gente vai cada vez mais esquecendo que a gente tem um corpo porque a gente está muito na mente. Então, a gente está sempre pensando, fazendo diversas coisas, trabalhando essa parte yang demais, assim, e a gente vai cada vez mais se desconectando desse nosso templo sagrado, desse nosso templo divino, que é o que nos carrega nessa experiência. E é uma experiência relativamente curta, de 80 a 100 anos, mas se a gente não cuidar, ela pode ser extremamente penosa. Então, o convite de Maria Madalena e o convite do Cacau é a gente voltar a sentir esse corpo, ativá-lo, sentir a energia que flui nele, sentir quais os lugares que estão estagnados e que estão precisando de atenção, movimento. E todos nós temos nossas travas, nossos desafios, aqueles lugares no nosso corpo que são os mais difíceis. Então, por exemplo, uma constante na maioria das mulheres, inclusive falando de experiência própria, seria quadril, movimento de quadril. Quadril é um dos lugares que a gente mais guarda os nossos traumas e as nossas dores e também da nossa ancestralidade. E não é à toa que é onde também está conectado com o nosso útero, que traz essas memórias uterinas. Então, quando a gente vai relembrando de sentir, habitar e mover esse corpo, isso também é um trabalho espiritual e de autoconhecimento. Porque quanto mais você consegue abrir e sentir, mais você também vai liberando essas couraças, tanto emocionais quanto físicas, e você vai adentrando num ciclo cada vez mais profundo dentro da sua própria história. E às vezes de se libertar de coisas muito antigas, e às vezes coisas que não são nem suas, mas que são da sua mãe, da sua avó, da sua linhagem feminina e que vieram para vocês através dessa energia do útero. Então, Madalena nos relembra que quando a gente habita o nosso corpo, ele tem uma grande potencialidade. E é através dele que a gente tem as sensações. Então você vai vendo que as três grandes lições, elas estão todas linkadas uma na outra. Né? Não existe como você separar o corpo das emoções e da sexualidade. Eles são três itens que fazem parte de um grande, como uma única unidade e que são características do feminino dentro de todas nós. Então, o cacau, ele nos convida ao movimento. Então, ele convida a acessar o corpo através de um estado de alegria, de felicidade, de celebração. É claro que nem sempre é assim. Às vezes ele traz uma coisa da introspecção também. Depende do lugar que você tá. Mas você sempre vai sentir uma sensação no corpo. Então, o cacau, ele nos convida para nos mover e para, às vezes, olhar para aquelas travas, para aqueles desafios com mais amorosidade, com menos julgamento consigo mesma. Então ele vem como uma medicina para a gente poder movimentar esse corpo pela alegria e não pelo oposto que seria você
se colocar pra baixo. Tipo, eu não movo meu corpo, eu tô, né, engordei 10 quilos nos últimos anos, ou eu sinto muitas dores e eu devia ter feito diferente. Então, em vez de você alimentar essa voz interna que te põe pra baixo, você pensa, tá, tô nesse lugar e não existe nada como um novo dia para fazer novas ações. E tudo que me trouxe até aqui foi para trazer os aprendizados que eu precisava para hoje poder começar uma transformação. Então tá tudo bem, tá no lugar que você tá, ter tido as experiências que você tem, porque a gente só cresce através delas, né? Então tudo que a gente aprendeu é para estar no lugar que a gente está agora e às vezes poder fazer novas escolhas, diferentes escolhas. E esses ensinamentos, eles nos ajudam a entender quais são elas, quais as escolhas novas que a gente pode fazer. Então, mais do que algo determinante, é um convite para a gente se olhar com olhos da amorosidade. E quando você invoca a presença de Maria Madalena, a energia que ela tem é da aceitação e da amorosidade. Então, ela não vem com um julgamento de vocês têm que se transformar e elevar o feminino. Não. É através desse coração aberto, de que aceita as coisas como são, assim como ela aceitou o fato de seu companheiro ser crucificado e ela ter que fugir com grávida, né? Ela aceita o fato da história ser o que ela é para poder ter uma nova oportunidade de transformação acontecendo agora. Então, o que eu trago aqui também é um convite, não para a gente alimentar a nossa fala interna que nos leva para baixo, mas entender que todo dia é uma potencialidade de mudança e transformação. E o último tema que a gente falou um pouquinho antes seria a sexualidade. Como através da sexualidade a gente pode se honrar, a gente pode honrar o prazer de habitar o corpo, prazer de sentir as emoções, prazer de se conectar com uma outra pessoa em um nível de vulnerabilidade, abertura, receptividade. Tudo isso trabalha com elementos muito femininos de que quanto mais a gente se abre e a gente aceita essa vulnerabilidade, mais profunda é a nossa conexão com o outro. E essa sexualidade, ela não depende também do outro, ela é muito também num estado pessoal, independente de você ter companheiro ou não, é você explorar esse lado da sexualidade e do prazer em você, para saber quem é você, o que você gosta, quais são suas preferências, como você pode trazer o seu companheiro, companheira, uma pessoa nova para adentrar novos campos, num estado de curiosidade, até aquela curiosidade que a gente tinha como infância e que depois a gente vai perdendo, de que existem infinitas possibilidades. Mas por que a gente sempre se relaciona da sexualidade com a mesma forma? Quais seriam outras possibilidades dentro de todo esse campo infinito que a gente poderia começar a se aventurar? Então, trazer esse tema, se você tem um companheiro ou uma companheira, e começar a pesquisar a respeito. E uma linhagem muito bonita de fazer isso é através do Tantra. O Tantra seria uma forma de conexão espiritual e uma das partes é a sexualidade. Então você vê que tem um conhecimento muito antigo, né, na linhagem do Ayurveda, do Yoga, de mais ou menos 5.000 anos, que já falava dessa conexão com o divino e com a espiritualidade através da conexão sexual. Então aí você vê que tem assim um prato cheio de lugares para começar a investigar. Mais um convite de uma coisa que às vezes está cristalizada e que a gente pode ir tirando uma pétala de cada vez para olhar com esse olhar de curiosidade nova. O que pode ser diferente? Como eu posso elevar a minha conexão com meu companheiro em um nível ainda mais profundo, ainda mais espiritual. Então, esses são os grandes convites assim que ela traz pra gente. E esse último tema, alinhado ao cacau, o cacau ele é uma medicina tântrica. É uma medicina que faz com que o nosso corpo ele fique à flor da pele, né? Então a gente sente tudo em um nível muito maior. É como se a gente tivesse uma pequena transformação na nossa sensibilidade. E quanto mais sensível você é ou trabalha essa sensibilidade, você vai acessando novos níveis, né, dessas sensações. Então, o cacau atrelado à sexualidade dessa forma sagrada, divina, honrada e respeitada, ele é essa potência de que você pode explorar de várias formas com o seu companheiro ou companheira e ter experiências mais profundas onde vocês têm um objetivo, digamos que mais espiritual assim em mente.
então que vai um pouco além das sensações da carne, do prazer, da forma que a gente está acostumado, mas quais são as outras possibilidades que podem ser exploradas através desse contato, né? E dessa intenção dual dos dois. Então aqui é essa grande chamada, assim, né? Pra gente retornar a ouvir o nosso coração, porque ele é a grande chave da transformação interna. E o cacau é a medicina perfeita pra gente fazer isso. Então, assim, quando Madalena fala do coração, ela usa exatamente essa palavra, uma chave. E a gente vai descobrindo que é uma chave também de conexão espiritual e conexão com a gente mesmo. Então, quanto mais a gente mantém o nosso coração aberto no nosso dia a dia, mais receptiva a gente está, mais elevada a nossa frequência fica e, consequentemente, essa é a linguagem do universo, né? A frequência. Quanto maior a sua frequência, mais coisas alinhadas a essa frequência vão acontecer. Então, mais convites legais, mais possibilidades, mais parcerias, mais viagens, mais tudo aquilo que você gosta e valoriza podem acontecer na sua vida, porque há um movimento de ressonância que existe no universo. Então, ele vai conspirando a favor quanto mais você consegue manter essa chave aberta. E agora deixando essa profecia de Maria Madalena. Ela é um pouquinho complexa, sim, mas eu vou ler para vocês. Antes da noiva ser recebida, ela deve ser rejeitada. Antes da segunda chegada, deve haver uma enorme escuridão. Até a segunda chegada de Cristo, a sabedoria de Deus não será recebida. Quando a noiva for recebida, saiba que a segunda chegada está próxima. O que isso quer dizer? Que a consciência do planeta ela não irá se elevar enquanto o sagrado feminino não for reinstalado para balancear o mundo para o seu despertar. A noiva aqui é sendo representada por Maria Madalena, mas na verdade por esse grande feminino. Então a gente tem mais do que nunca um momento disso acontecer. A gente tem a internet, a gente partilha milhares de informações, as pessoas estão cada vez mais na busca. Você percebe que existe uma sede muito grande de um entendimento de que mais existe? Como a gente pode chegar na próxima etapa? Como eu posso me sentir mais plena, mais saciada? Então, tudo isso para mim é essa busca por esse equilíbrio, por esse retorno da noiva. E todos nós temos um papel ativo nisso. Porque a partir do momento que a gente entende esses grandes porquês e que a gente vai acessando esses mistérios, a gente também tem uma responsabilidade que vem com isso, que é, a partir desse momento que você tem esse conhecimento, essa sabedoria, o que você vai fazer com isso? Essa é a grande provocação. Você vai ficar com ele guardadinho, você vai encontrar formas de aplicar ele na sua vida, você vai explorar isso com outras pessoas ao seu redor. Existem várias possibilidades, não existe uma que seja certa, mas o que não dá pra gente fazer é ficar guardando só pra gente. A gente precisa partilhar e aplicar, trazer pra vida. Opa! Então comece hoje fazendo a sua parte. Trabalhe suas emoções, habite seu corpo, explore a sexualidade sagrada e deixe a Mama Cacau te auxiliar nesse processo. Eu trago esse convite porque a medicina do cacau ela fala muito comigo e ela me ajuda nesses quesitos. Então, para uma pessoa, eu, né, que tô caminhando há mais tempo nesses ensinamentos, eu digo para vocês que ele é um grande aliado de lembrança, porque eu imagino que isso acontece com todo mundo, né? Mas a gente precisa constantemente se relembrar dos porquês. O que a gente está fazendo aqui, né? Como a gente pode melhorar? Como a gente pode melhorar nossas relações, a nossa relação com a gente mesmo? E o cacau, ele me traz sempre para esse aterramento de relembrar quais são as minhas grandes missões. E não só as minhas grandes missões que são vistas e ditas para o mundo, mas quais são as minhas grandes missões no meu mundo interno. Como eu posso me transformar para eu poder criar minha filha em novos paradigmas, para eu poder reinventar minha relação e também em novos paradigmas, né, de equilíbrio feminino e masculino, interno e externo. Então o cacau, ele me ajuda a me manter nesse caminho. E Maria Madalena, ela veio para mim como se fosse para integrar esses conceitos e entender que existe um nível ainda mais profundo para a gente acessar e trazer para a nossa vida e também para a nossa conexão espiritual.
Então, se você tá nesse lugar de se conectar com a Madalena, de se conectar com o cacau, você pode tirar um momento para ritualizar isso durante o seu dia e cada vez mais invocar a presença dela, como essa guardiã mesmo que tá aqui para a gente resgatar o nosso feminino e também de uma forma externa na sociedade como um todo, e usar o cacau também para se conectar com essa frequência, tanto a dela quanto a do próprio cacau, que é uma frequência particular, a frequência de X-cacau, e cada vez mais você desenvolver as suas ferramentas para poder entender qual é o processo que serve para você, né? Então eu acho que o Cacau e Maria Madalena ajudam muito nisso, entendendo agora os grandes valores e de forma muito ampla e aberta, entender o que que isso significa dentro do seu mundo, como você pode aplicar dentro dos seus valores e da sua realidade. Então, como eu falei anteriormente, você filtra, você vê aquilo que seu coração diz que é um sim absoluto e é aquilo que você traz para você e começa a fazer o seu trabalho. Aqui é a finalização. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui e contem comigo para essa jornada. Eu estou sempre aberta para compartilhar experiências, para poder também ajudar na guiança de outras mulheres que estão nesse caminho, como lobas buscadoras, e que a gente pode sempre se enriquecer através da partilha e através da troca, e cada vez mais a gente se fortificar, né, como unidade e poder ensinar esses homens, porque o feminino se fortalece, mas a gente precisa levar os homens com a gente também. Então eu vejo que cada vez mais o nosso papel é de transbordar isso como exemplo na nossa própria vivência, trazer os nossos companheiros, irmãos, todos aqueles homens que estão ao nosso redor e poder cada vez mais ensiná-los todos esses aprendizados que a gente está tendo também. Deixa eu fechar aqui. Então, amadas, falei pra caramba, a gente teve uma aula bem completa e bem complexa também, mas eu achei bem importante a gente nivelar todos esses conhecimentos para que quem não soubesse nada sobre Maria Madalena pudesse entender, para a gente ter um apanhado histórico também, para entender o porquê das coisas e para a gente partir nessa parte mais espiritual e metafísica, entendendo as grandes lições da mestra e como o Cacau pode nos ajudar nesse processo. Eu abro agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar, pode escrever aqui no chat. E, e daqui a pouco a gente encerra o nosso encontro. Vou tomar uma água aqui e o microfone tá aberto. Então, quem tiver alguma colocação ou alguma pergunta pode fazer agora. Não precisa ser só pergunta, tá?